Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Lar Amigo de Jesus da irmã Conceição. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje vamos passar para vocês, na verdade, o transplante, tá certo, das mudas de agaves, ok? A gente vai passar o transplante de umas mudas que a gente conseguiu de doação com o produtor, tá? E vamos passar para um vaso maior. É um sistema muito simples, mas eu acredito que é um sistema que todos deveriam ver aqui, como que a gente faz essa prática, né, de transplante da agave para um vaso maior, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Então acompanhe esse vídeo, é curtinho, vale a pena assistir, tá certo? E não esqueça, dê o seu like, né? Inscreva-se no canal e também, tá certo, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, tá certo? Isso ajuda muito esse canal aqui, tá certo? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa muito simples, né, com essa agave, tá certo? Que é simplesmente o transplante dessa planta para um vaso maior, ok? Aqui a planta já está sofrendo demais com relação ao seu ambiente. Olha só o sistema radicular delas, tá certo? Então ela já está num sistema em que você precisa transplantar para um vaso maior, ok? Então a gente vai fazer isso e alguns cuidados para que vocês tenham com a planta para o transplante, tá certo? Se vocês puderem assistir o vídeo sobre agaves, tá certo? Eu tenho um vídeo todinho sobre agaves, espécies, né? As principais finalidades das agaves. Essa agave aqui é uma agave basicamente ornamental, ok? Então, como eu sempre falo, né? Sempre faço, e é interessante a gente mostrar também o passo a passo, né? Mostrando o plantio, tá certo? Nesse caso, o transplantio, tá? Que é uma coisa muito simples, tá? Então, qualquer vaso que eu sempre mostrei, você vai apertando aqui, né? Tá certo? Isso facilita a retirada do sistema radicular do vaso, tá certo? No momento que você retirou, tá certo? O que você pode fazer, ok? É retirar um pouco desse substrato mais velho, tá? Eu tô fazendo aqui do lado só para não misturar, tá certo? Com o substrato mais novo, tá certo? E o que eu faço com essa planta em si? Pessoal, aqui não modifica muito, né? Aqui não altera muito com o que eu fiz, com o que eu faço, por exemplo, com as mudas de bromélias, tá certo? Vocês estão vendo esses folhas mais secas aqui embaixo, né? Eu simplesmente vou retirando, pessoal, tá? Eu vou retirando, ok? Por quê? Porque isso facilita, tá certo? O enraizamento, tá? De novos
novas raízes, ok? Então, por exemplo, essa folha aqui, né? Para auxiliar o enraizamento, eu acabo retirando, tá? Essa folha, tá? Aqui embaixo, ok? Tudo bem? Uma coisa bem simples, né? E agora, tá? Eu vou usar, ok? Esse pote 11, tá certo? Tá? Com o substrato que eu sempre mostro para vocês, tá? Que é o substrato à base de fibra de coco, 70%, e carvão vegetal, tá certo? Praticamente moído, tá certo? Então eu vou colocar aqui no fundo do vaso, tá? Só para dar uma sustentação nesse vaso. E não vou cortar as raízes não, pessoal. Eu deixo as raízes, tá certo? E vou preenchendo aqui com substrato ao redor do vaso dessa planta, ok? Então, é uma coisa muito simples, né? Muito tranquila de se fazer, tá? As plantas vão responder muito bem a essa situação, ok? E vocês perceberam, já está praticamente pronto, né? Vocês perceberam, tá? Primeiro que eu não corto as raízes, tá certo? Eu não faço isso desde orquídea, tá? Se essas raízes não tiverem problema de doença, praga, tá? Vocês podem deixar as raízes, porque nem todo mundo sabe, tá? Quando que as raízes realmente estão mortas, tá certo? Quando tem pragas, tipo cochonilha, nematóide, aí a gente corta, né? Elimina essa parte e planta-se, tá? A muda sem a parte contaminada. Nesse caso não tinha problema nenhum, então a gente fez o plantio com todo o sistema radicular, tá certo? Vocês viram, tá? Por mais que eu tirei as folhas da base, vocês viram que eu não, tá certo? Não estressei a planta em si. Então, a partir desse momento, se eu quiser fazer adubação, eu posso fazer adubação, tá? Mais um adubo leve, tá certo, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, agora não, mas a gente vai fazer posteriormente adubo, tá? Utilizar o adubo bocacha. Mas vocês podem fazer adubação, tanto adubação líquido, né, de baixa salinidade, como também você pode fazer o uso do coat, né, os adubos químicos de lenta liberação, tá certo? Então, porém, né, vocês, dependendo da agave que vocês estejam trabalhando, pode virar agave gigante, tá certo? Então elas vão ter que ser transplantando vaso a vaso, tá? Para que ela sustente o tamanho da agave. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Você pode fazer adubação logo depois desse plantio, ok? E como eu estava falando, né, existem agaves que ficam enormes, ficam bem grandes, então você vai ter que ir trocando de acordo com o tamanho para dar sustentação à agave, tá certo? Então a gente está fazendo o trabalho com agave em mudas, né? Essa agave em si, tá certo? Ela vai dar mais ou menos um diâmetro, né? Uma planta que vai dar um diâmetro aí de 40 a 50 centímetros. É grande, tá certo? Vai ter que ser feito o transplante para outros vasos, tá certo? Vocês viram que é uma coisa muito simples, né? Mas eu gosto de fazer aqui no passo a passo para vocês verem, tá certo? Que a gente está trabalhando com várias espécies aqui, tá certo? No projeto Tejo Cactus aqui no sertão do Ceará, tá certo? Bom, vocês viram, né? Não tem muito segredo, né? A agave, ela já tem uma semelhança com as bromélias, tá certo? Por isso que a gente faz a retirada, tá certo? Das folhas basais, ok? Porque você acaba auxiliando o enraizamento mais rápido, né? Das mudas no novo substrato, ok? Essas agaves, normalmente elas ficam grandes, tá certo? Então, há necessidade de fazer outros transplantes, né? Ou quem quiser pode fazer também transplante, não nesse tamanho, mas um pouco maior, tá certo? Diretamente no seu jardim, ok?
ok? Isso é possível, tá certo? Agora, todos os cuidados a gente apresentou aqui, né? E fazendo o comentário com relação ao substrato, né? Você pode usar outro substrato sem problema nenhum, tá certo? Tem até pessoas que falam, insinuam substratos de menor capacidade de retenção de água. Isso é correto, mas a gente faz essa situação justamente porque nós estamos aqui no semiárido, a gente precisa de substrato de maior retenção de água, ok? Se eu tivesse numa região onde tenha muita chuva, por exemplo, Pará, Amazonas, né? É lógico, dependendo da época do ano, eu poderia direcionar um substrato de menor retenção de água, ok? Vai depender muito do seu manejo, tá? Eu sempre comento aqui, melhor substrato, tá? Não existe, existe é o melhor manejo, tá certo? Então, nesse nosso caso, a gente tem, o pessoal tem feito a rega uma vez por semana, mas sempre está analisando como é que está a quantidade de água retida no substrato, tá certo? Isso você pode fazer somente enfiando o dedo, né, no substrato, tá certo? Se ela estiver úmido, não tem um porquê você fazer essa rega, tá? Auxiliar, digamos assim, tá certo? Então, no caso do substrato, eu sempre comento aqui, tá, ok? Eu tenho vários vídeos sobre substrato, tá? Vocês que estão entrando agora no canal, clique aqui no izinho, tá? Vai ter lá a seção chamada substrato, que aqui a gente chama de playlist. Assista os vídeos, tá? Que vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Inclusive eu falo de esterilização, pragas de substrato. É bem interessante que vocês assistam. A gente já deve estar quase com 400 vídeos, né, nesse canal, muita informação. Pegue essas informações um pouco mais técnicas, tá certo? Da gente que tem trabalhado com essas plantas, né, no dia a dia, tanto na pesquisa como na parte produtiva, né, juntamente aqui com o pessoal, tá, do projeto Tejuçuoca, né, do projeto Tejucactus, no município de Tejuçuoca, interior do Ceará, tá certo? E envie as suas dúvidas e sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Para que ela sustente o tamanho da agave, tudo bem? Tá certo? Essa planta aqui, e como em todos os vídeos, nós tentamos ajudar uma instituição, tá, filantrópica. Hoje nós dedicamos o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Tá? Esse lar, né, sob o comando da irmã Conceição, abriga crianças com câncer, né, em tratamento em Fortaleza. Tá? Então são crianças que não têm condições para se manter, tá, na grande cidade aqui, e essa entidade aloja, né, esse pessoal com seus familiares. Se vocês puderem ajudar com alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e diversos outros materiais, seria bem interessante. Conto com vocês, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.